Bora lá, gente. Meu caro amigo, tem sido as nossas conversas aqui aos domingos. Lembrando que o nosso tema dessa série de conversas, a gente gosta de série de conversas, já perceberam, né? A ideia é fazer uma leitura do Evangelho de Lucas, tentando entender o que é que Lucas quis dizer ao escrever o que escreveu, para quem escreveu. Para quem que Lucas escreveu, gente? Teófilo. Teófilo foi o destinatário desse relato feito por Lucas. Alguns estudiosos dizem, e eu tendo a concordar com eles, que Lucas é o mais detalhista, era médico, escreve com essa ideia de informar um amigo, um conhecido, um possível financiador do seu trabalho, e ele é mesmo detalhista no que faz. O texto nos diz no começo, lá no primeiro capítulo, que Lucas fez uma pesquisa, entrevistou pessoas, então ele fez um trabalho minucioso, e essa tem sido a tônica, das nossas conversas aqui. Hoje a gente entra no capítulo 8, então vamos lá? Lucas 8, capítulo 8, a partir do primeiro versículo, vou fazer como sempre faço aqui, picotar o texto, para que a gente entenda melhor o que Lucas está dizendo. Diz ali Lucas 8, 1, depois disso Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem haviam saído os 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes, Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com os seus bens. Vamos parar um pouquinho aqui e começar a entender o que está acontecendo. O que é que Jesus está fazendo, gente? O primeiro versículo que nós lemos já nos explica. Depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Jesus continua a sua missão, implantar o reino, apresentar às pessoas a realidade, a existência e a presença do reino de Deus, que vem com Cristo, a partir da sua presença, a partir do seu desembarque aqui na nossa terra, Ele que sai da eternidade, Ele que vem habitar entre nós, o seu reino vem junto com Jesus, porque Ele é o Rei dos Reis, e Jesus está ali andando na região da Galileia, apresentando o reino de Deus. Cada palavra, cada sinal miraculoso que Jesus faz, cada reação de Jesus, cada diálogo de Jesus, deve ser visto por nós por esse ângulo. Jesus está implantando o reino de Deus. Tudo que ele faz aponta para isso. Nesse texto especificamente, Lucas apresenta um fato interessante, que um grupo de pessoas acompanha Jesus. Nós sabemos que Jesus causou uma balbúrdia, digamos assim. Muitos o rejeitaram, mas muitos se juntaram a ele, o grupo crescia cada vez mais. Aqui já temos o registro por Lucas de que os 12 discípulos já estavam com ele, já estavam andando com ele, aprendendo com ele. Mas um grupo diferente também é apresentado por Lucas aqui, um grupo de mulheres. Isso é bem significativo. A gente precisa pensar um pouquinho sobre esse grupo. Diz ali, a partir do versículo 2, que esse grupo estava com Jesus, e diz aqui Lucas que Maria, chamada Madalena, de quem haviam saído 7 demônios, acompanhava Jesus. Outra é Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes, pessoa importante, uma mulher importante dentro da situação social ali da região. Então é interessante você ver essa mulher importante, com uma certa importância social, junto com Maria Madalena. Muito interessante, esse grupo era bem heterogêneo, digamos assim. E também Lucas apresenta uma outra mulher que nós não temos muitos dados sobre ela, que é Susana, mas ele acrescenta aqui muitas outras. Os evangelhos, Mateus e Marcos, amplificam um pouco mais, trazendo mais algumas informações. Mas como a gente está em cima de Lucas, vamos andar aqui em cima de Lucas. Interessante que essas mulheres ajudavam Jesus e os seus discípulos, sustentando-os com os seus bens. E essa narrativa, ela tem um link claro com o que nós conversamos semana passada. Semana passada nós falamos sobre Simão, o fariseu, e a mulher
que se derrama em choro copioso aos pés de Jesus. Lembre-se dessa conversa e lembre-se que essa mulher é perdoada por Jesus, valorizada por Jesus, enquanto Simão, na sua mente, chama ela de pecadora, a percebe como desqualificada e pecadora. Jesus diz para ele: olhe para essa mulher. Ele a identifica como um ser importante, como alguém importante e valioso que é, porque todo ser humano é valioso e importante, e a partir dali nós vemos que Jesus repreende Simão e dá o perdão tão desejado e tão buscado por aquela mulher. Logo depois, Lucas entra aqui dizendo que um grupo de mulheres segue Jesus. Esse link deve ser feito por nós, é uma valorização à mulher. Lembre-se que Jesus chega dentro de uma estrutura social que despreza a mulher. Essa é a realidade do primeiro século, a gente sempre está falando isso aqui, não perca isso de vista. Qualquer contato de Jesus com uma mulher, ou de uma mulher com Jesus, é uma inversão da realidade social da época. É alguma coisa que não é normal. Alguém falar com uma mulher não é normal. Alguém ser tocado por uma mulher não é normal. Alguém, entendeu? Tudo isso é muito representativo para nós. Jesus está dizendo, no reino de Deus, as mulheres têm valor. Jesus está dizendo, no reino de Deus não tem essa de uns mais importantes do que os outros. Essa realidade já coloca por baixo todo o machismo, toda a diminuição do valor da mulher e coisas do tipo, porque Jesus está apresentando o seu reino. Tudo que ele faz, fala como o reino é. E essas mulheres, elas foram recebidas pelo reino de Deus, foram acolhidas por Jesus, como aquela mulher que citei agora, que se relaciona com Jesus de maneira tão forte, tão expressiva, chorando aos seus pés. Essas mulheres tiveram seus momentos com Jesus. E elas fazem parte da narrativa de Lucas, que deixa claro que Jesus agrega em seu reino os excluídos pela religião e os excluídos pela sociedade. Esse grupo de mulheres se junta ao grupo de doentes, se junta ao grupo de impuros, se junta ao grupo de endemoniados que Jesus libertou. Esse grupo de mulheres se junta aos demais grupos ou demais situações que são desprezadas descaradamente naquele momento pela religião e pela sociedade. Sejam bem-vindas as mulheres, é o que Jesus está dizendo, vamos andar com elas, porque no reino de Deus essa diferença não existe. Muito bem, guarde isso na sua cabeça aí, guarde esse grupo de mulheres, que mais à frente nós vamos falar algumas coisas a mais sobre elas. E agora, a partir desse momento, Lucas apresenta o registro de uma parábola que muitos de nós conhecemos. É aquele tipo de parábola que a gente conhece na escola bíblica dominical. Você que é dessa época, né? A gente aprende esse tipo de parábola na escola dominical. É a famosa parábola da semente. Semente lançada num lugar, ela dá fruto, no outro lugar ela não dá. Vamos conferir qual é o registro de Lucas aqui nesse sentido. Então vamos lá para o versículo 4, Lucas 8, 4. Reunindo-se uma grande multidão, e vindo a Jesus gente de várias cidades, ele contou esta parábola. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram. Parte dela caiu sobre pedras, e quando germinou, as plantas secaram, porque não havia umidade. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Outra parte caiu em terra boa, cresceu e deu boa colheita, a 100 por 1. Tendo dito isso, exclamou: aquele que tem ouvidos, ouça. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Bem, essa é uma parábola interessante, e a gente vai entrar na explicação dela que vem a seguir. É uma das poucas parábolas que Jesus apresenta e depois explica. E quando Jesus explica alguma coisa, a gente precisa prestar atenção no que Jesus explica. Não dá para a gente ficar inventando muita coisa. Por isso, já a gente entra nessa explicação da parábola. Mas antes de Jesus entrar na explicação dessa parábola tão conhecida, ele faz uma introdução.
que é muito importante para nós. Então, veja só, Lucas registra a situação das mulheres que vêm sustentar Jesus, já falamos sobre isso. Agora ele entra com uma parábola, e essa parábola, ela tem a finalidade, nós vamos perceber isso na explicação de Jesus, e Lucas, ele constrói essa narrativa. É muito legal nós lermos o texto de Lucas com o entendimento de que ele vai construindo uma narrativa, ele está explicando para o amigo dele, ou para o caro Teófilo. Então tudo que Lucas escreve, a construção do texto de Lucas é importante ser observada por nós. Então Lucas utiliza essa parábola narrada por Jesus para deixar claro como Jesus interpreta a sua própria ação nesse tempo em que ele está curando pessoas, combatendo a religiosidade, explicando o reino, fazendo sinais. Essa parábola fala sobre a reação das pessoas. Nós vamos entender já já. Essa parábola é usada por Lucas como se ele dissesse assim: Teófilo, preste atenção. Você viu que Jesus curou, você viu que Jesus libertou, você viu que Jesus foi recebido por uns, você viu que Jesus foi rejeitado por outros. Preste atenção, porque Jesus está explicando por quê. E essa é a ideia. É um olhar divino, digamos assim, sobre o funcionamento do reino, a rejeição e o recebimento do reino. Essa é a ideia dessa parábola. Antes de irmos para a explicação, vamos ver o que Jesus faz nessa introdução, que já é alguma coisa que fala muito com a gente, sobre o que Jesus quer dizer. Capítulo 8, versículo 9. Depois da parábola, a gente já entra aqui. Seus discípulos perguntaram-lhe o que significava aquela parábola. E aí Jesus faz essa introdução, que nós vamos ler antes de explicar. Ele disse: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas aos outros falo por parábolas, para que vendo, não vejam, ouvindo, não entendam. Bom, aqui Jesus já diz então o seguinte: essa parábola, ela é apresentada com uma finalidade de atingir dois grupos de pessoas. O primeiro grupo são aqueles que desejam receber as boas novas do reino. São vocês, meus discípulos. Olha só o que diz o versículo 10. A vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus. Vocês, meus discípulos, fazem parte daqueles que abriram o coração para me receber como Messias, para me receber como rei e para receberem o reino que eu apresento a vocês. Mas ele sabe que nem todos são assim. E ele faz essa distinção. A vocês foi dado os mistérios do reino. Eu estou aqui para explicar mesmo. Eu estou aqui para fazer vocês entenderem todos os procedimentos, valores e jeitos que o reino funciona, se assim cabem essas palavras. Mas tem um grupo que não. Vocês querem conhecer, mas tem um grupo que não quer conhecer. Olha só na sequência do versículo 10, ele diz: mas aos outros falo por parábolas, para que vendo, não vejam, e ouvindo, não entendam. Então Jesus já faz uma separação aqui, gente. Ele apresenta essa parábola e já faz uma separação, dizendo: tem gente que recebe os valores do reino, abraça e é abraçado pelo reino, tem gente que rejeita. Aí ele fala uma coisa que parece difícil para a gente interpretar, né? Eu falo por parábolas para esses que rejeitam, para que vendo, não vejam, e ouvindo, não entendam. Que conversa é essa que Jesus apresenta aqui? É uma aparente dificuldade na interpretação, mas não. Na verdade, Jesus está falando sobre o juízo que recai sobre aqueles que rejeitam o reino de Deus. Eu sei que a figura de um Deus amoroso é muito importante de ser apresentada a nós. Já visto o fato de que a religiosidade, a religião de modo geral, não apresenta muito um Deus como esse que eu vejo na figura do Cristo, um Deus amoroso que recebe as pessoas. A gente está acostumado a ouvir mais falar de um Deus punidor. Para esse a gente não precisa fazer muito esforço, não é? Mas uma coisa que talvez seja interessante é nós nos lembrarmos que Deus é amor. Sim, mas nos lembrarmos que Deus também é juízo. Ele age assim na história, ele age assim no relacionamento dele com Israel. E aqui Jesus está apresentando uma realidade.
Aquele que me rejeita, automaticamente recai em juízo, porque já está perdido e continua perdido. Agora, por que Jesus fala essa coisa de eles verão, mas não verão? Eles ouvirão, mas não entenderão. O que é isso? Jesus, ele cita Isaías, gente. Essa fala curtinha de Jesus é lá do capítulo 6 de Isaías. Isaías tem alguns textos que são sempre lembrados por nós, né? Um menino nos nasceu, um filho se vos deu, o governo está... Isso daí é a época de Natal, né? Todo mundo lembra. Outro texto que é lembrado é Isaías 6, quando Deus pergunta assim, quem há de ir, quem irá por mim? Isso aí é culto de missões, né? Já é usado no culto de missões. Aí vem Isaías e fala, eis-me aqui, envia-me a mim. Você lembra desse texto? Isaías 6. Então, a gente sempre para nesse momento aí que Isaías fala, eis-me aqui, envia-me a mim. Mas olha só o que Deus diz para Isaías dizer. Está ali no capítulo 6, versículo 9. Ele disse, vá e diga a esse povo, estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam. Estejam sempre vendo e jamais percebam. Torne insensível o coração deste povo, torne surdos os seus ouvidos e feche os seus olhos, que eles não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos e não entendam com o coração, para que não se convertam e sejam curados. O que é isso aqui? Veja só, primeira coisa importante, o link que Jesus faz usando o Velho Testamento. A gente poucas vezes dá importância a isso, mas Jesus usa muito o Antigo Testamento nas suas palavras. Muito, as palavras dos profetas estão sempre na boca de Jesus. Viu aqui que coisa interessante? Quem disse que era para Israel não ver e não ouvir foi o próprio Deus. Por quê? Porque Israel sempre rejeitou Deus. Essa é a marca da história de Israel, gente. Desde a sua formação, a partir de Gênesis 12, a história de Israel é de altos e baixos. Sempre, gente. Quem já leu um pouquinho do Antigo Testamento sabe disso. É um momento de louvação, de adoração. Daqui a pouco vem, cai na desmanda e vai embora e faz bezerro de ouro e adora outros deuses. É assim o tempo todo. Essa é uma palavra de condenação a Israel que rejeitou Deus. Jesus usa essa palavra como Messias que é, para falar sobre aqueles que o rejeitam. Ele está falando sobre corações que são duros à sua pessoa e ao seu reino, e que se tornarão ainda mais duros. Essa é a ideia da palavra que Deus dá a Isaías. Fala para esse povo aí, que eles estão endurecidos em seu coração, e eles não ouvirão, e eles não entenderão, porque é isso que eles querem. É isso que Jesus está dizendo. Quem rejeita o reino, quem rejeita o rei do reino, quer isso. Então, vai ficar com isso. Vai receber aquilo que deseja, vai colher aquilo que semeia, vai trilhar o caminho que deseja. Eles não querem Deus, então eles não vão entender nada. Eles vão ouvir, porque aqui nós temos um público diverso ouvindo a parábola. Vocês, discípulos que querem, vão entender. Quem não quer, não vai entender. É uma ação divina sobre um coração já endurecido. Você lembra um outro episódio que aconteceu a respeito disso? Está lá em Êxodo. Você se lembra? Êxodo 7:3. Diz assim, eu porém farei o coração do faraó resistir, e embora multiplique meus sinais e maravilhas no Egito. Deus diz, o coração do faraó vai ficar mais duro. Aí você fala assim, mas que Deus é esse? É porque é o que o faraó queria. Deus entrega ao homem aquilo que ele deseja. Aquele faraó não queria libertar Israel, então ele vai ter o coração endurecido para buscar um caminho realmente que ele deseja, que é um caminho de morte, que é um caminho de separação do Deus de Israel. E nós sabemos ali que ali há uma retratação também de um conflito cósmico muito grande ali em Êxodo, mas essa é uma outra conversa. O que é interessante a gente perceber, Deus faz isso com Israel, Deus faz isso com o faraó. E tem um outro lugar bíblico bastante interessante para a gente entender isso, que é Romanos. Eu vou fazer um recorte do texto de Romanos, capítulo 1.
Vai estar na tela para você entender. Capítulo 1, versículo 22. Aliás, capítulo 1, versículo... Tem alguns versículos aí, eu vou ler para você. O 22 diz assim, ó. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem imortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Ponto. Aqui Paulo está falando daqueles que rejeitam Deus. Fizeram imagens, adoraram a criação e não adoraram a Deus. O que acontece com esses? 24. Deus os entregou à impureza sexual. Não é isso que vocês querem? Então vai. Como um porco que quer lama, se afunda na lama. Tudo bem. 26. Por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas. Mais uma coisa. 28. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem o que não deviam. Então nós entendemos que na forma de Deus lidar com o homem, Deus entrega ao homem aquilo que o homem deseja. Qual o seu caminho? Você quer se arrebentar no pecado? Vai lá. Eu não te quero me amando por obrigação. Eu não te quero me servindo por obrigação. Eu não te criei robô, eu te criei autônomo. Quem escolhe é você. Agora, se você escolher esse caminho que se distancia de mim, você vai se afundar mais nele. Essa é a tônica da palavra de Jesus. Jesus está alertando a todos nós a necessidade de nós ouvirmos e deixarmos essa palavra encontrar lugar em nós. Mas aqueles que rejeitam e que, no caso aqui, são aqueles que durante todo o tempo em que Jesus esteve falando, fazendo sinais, o rejeitaram, eles vão ficar na escuridão, porque querem ficar na escuridão. Quem ouve a palavra de Jesus, deve então escolher entre receber o reino, ser uma terra fértil, e receber essa realidade do reino, ou entrar numa de rejeitar o reino. Ouve, mas não tem profundidade, ouve, mas não quer nada, ouve, mas não há transformação. É por esse caminho que Jesus está indo, fazendo uma separação entre essas pessoas. Bom, e aí Jesus chega na explicação da parábola. Vamos tentar entender bem o que Jesus disse. Ele conta o caso das mulheres, o registro de Lucas, só lembrando aqui para a gente criar essa linha. Ele apresenta a parábola, ele faz uma introdução à explicação da parábola, que entendemos agora, e aí vem a explicação. Versículo 11. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são as que ouvem. E então vem o diabo e tira a palavra do seu coração, para que não creiam e não sejam salvos. As que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria quando a ouvem, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. As que caíram, entre espinhos, são os que ouvem, mas ao seguirem seu caminho são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres desta vida e não amadurecem. Aí enfim, o 15. Mas as que caíram em boa terra são os que, com o coração bom e generoso, ouvem a palavra e retêm e dão fruto com perseverança. É uma palavra que coloca muito claramente uma leitura divina. Isso aqui é Jesus dizendo o que acontece com as pessoas ao receberem o reino, gente. Essa é a leitura, Jesus está explicando para os seus discípulos. Tem gente que recebe o reino completamente. Tem gente que recebe o reino e dura um tempo no seu coração. Tem gente que recebe o reino e já de cara rejeita. É isso que Jesus está explicando para os seus discípulos. Ele é o semeador, isso a gente não tem dúvida. O Senhor, portanto, ele compara o desenvolvimento do reino de Deus com o processo evolutivo de um grão. É aquele tipo de linguagem que eles, ali do primeiro século, entenderiam muito facilmente, não é? Coisa que nós, que já fizemos aquela experiência do feijão no copo com um pouquinho de
como é que é? No copo com algodão e um pouquinho de água, também já vimos como é que funciona, né? A semente que brota. Não somos, na maior parte de nós aqui, ou talvez nenhum de nós, ligados muito à agricultura, mas dá para todo mundo entender. Se a gente entende, muito mais aqueles homens que estavam lá vivendo disso e fazendo isso tranquilamente. Assim como essa evolução da semente depende da constituição do solo, assim o efeito da pregação da palavra também depende da constituição do coração dos ouvintes. Depende do coração de quem recebe. Essa é uma leitura de Jesus explicando que os corações são distintos, que os valores são distintos, que a terra de cada um, o coração de cada um é distinto. Mas aqui, sem dúvida nenhuma, nós vemos também duas separações muito claras: os que rejeitam o reino e os que recebem o reino. Até na introdução vimos isso, e aqui na explicação da parábola muito claramente também. Eu digo mais uma vez que Jesus, ele pregou e foi aceito por uns e rejeitado por outros. Então, na construção de Lucas, na minha interpretação aqui, e apoiado, é claro, por estudiosos mais experientes, a gente percebe que Lucas, ele está fechando esse momento dessa ação de Jesus em implantar o reino de Deus e explicando para os discípulos o que acontece. Então aqui nós temos os que rejeitam o reino de Deus, não é? Entre os tipos de solo nos quais a semente do reino não vingou, vamos lembrar de algumas coisas que Jesus viveu antes desse momento que nós conversamos aqui. Estão, por exemplo, ali no versículo 12, sementes que caem à beira do caminho, que são os corações, explicado aqui por Jesus, nos quais o diabo retira a palavra para que não creiam. Não é? Jesus explica isso. Primeiro tipo de situação, sementes que caem na beira do caminho, vêm os passarinhos, levam embora. Jesus explica que isso é a ação do diabo mesmo, roubando a palavra do coração das pessoas. Parece que isso nos remete, por exemplo, ao fariseu, que nós conversamos sobre ele semana passada, que convida Jesus para jantar na sua casa, e que ao ouvir as suas palavras, porque ele estava cheio de vontade de ouvir as palavras de Jesus, ele se coloca numa condição preconceituosa, e se distancia de Jesus, e julga Jesus como falso profeta, e julga aquela mulher. Isso está ali no capítulo 7 de Lucas, versículo 39. Temos exemplos dessa situação na própria história que Lucas vem narrando. Penso eu que esse fariseu que rejeita o reino desse jeito é o caso de alguém que está tomado por forças ligadas à religião e que, manipulado pelo diabo, de forma nenhuma vai aceitar o que o Cristo apresenta, de forma nenhuma vai reconhecer em Jesus a figura messiânica. Talvez seja um bom exemplo. No versículo 13, Jesus fala sobre sementes que caem sobre pedras. E ele explica, na explicação, que são sementes que recebem a palavra com alegria, mas na hora da provação, deixam de crer. Eu me lembro, nesse caso, dos aldeões lá de Nazaré, lá no capítulo 4 de Lucas, que ouvem o sermão de Jesus sobre Isaías, mas não querem recebê-lo, porque isso significava com certeza uma mudança muito grande no seu jeito de viver, uma mudança muito grande em toda uma estrutura já montada dentro da sinagoga. Diante da provação de aprovar o que Jesus diz, eles rejeitam. Ou o versículo 14, aqueles que são representados por sementes que caem entre espinhos, e que são corações que recebem o reino, mas são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas, pelos prazeres desta vida e não amadurecem. Eu me lembrei de Lucas 7:31, quando Jesus fala sobre gente desta geração. Gente que acha que tem mais com que se preocupar do que esse negócio de Jesus e de reino de Deus. Gente que abraçou os valores que esta sociedade impõe,
naquela época e naquele caso especificamente, fazendo com que rejeitassem o Cristo, e isso obviamente cabe para nós também, gente muito ocupada, gente muito preocupada, gente agarrada no fato de ser próspero, de crescer, ou das preocupações da vida. É assim que nós podemos entender que Lucas está trabalhando. Ele está também, através do discurso de Jesus, nos fazendo lembrar que aqueles que rejeitaram, por que rejeitaram? Por isso, por aquilo outro. Mas existem aqui na narrativa aqueles que recebem o reino, né? Versículo 15. Mas as que caíram em boa terra são os que, com coração bom e generoso, ouvem a palavra, a retêm e dão fruto com perseverança. Provavelmente Lucas esteja fazendo a gente se lembrar, por exemplo, do centurião romano lá de Lucas 7, que era um gentil, nem judeu não era, mas ele crê na palavra enviada por Jesus para socorrer e curar seu servo. Ou ainda o publicano Levi, lembre-se disso? Lucas capítulo 5, que deixa o seu trabalho corrupto, porque um publicano tinha essa característica, um judeu que cobrava impostos dos seus pares judeus para Roma, e ganhava porque cobrava a mais, é a história de Zaqueu e tudo mais. Esse abandona e vem atrás de Jesus, é o famoso Mateus. A mulher anônima de Lucas 7, sobre a qual nós falamos também semana passada, que tem um comportamento extravagante e lava os pés de Jesus e chora e faz aquela cena tão comovente que nós entendemos melhor, como eu disse semana passada. Aqui estão alguns dos muitos e muitos que receberam a Jesus e o seu reino. O reino teve lugar nos seus corações. O reino se expandiu, cresceu. Não foi por força, não foi por pressão, não foi por imposição. Foi por amor que receberam e foi em amor que foram recebidos esses e muitos outros na narrativa de Lucas que nós estudamos e entendemos até agora. Mas eu quero voltar para fechar a nossa conversa a um grupo muito especial. Lembra das mulheres que abriram a nossa conversa? Esse é um grupo especial. São as mulheres que recebem Jesus, recebem o seu reino e servem a Jesus com o que têm. Esse é um bom exemplo para nós. Algumas dessas mulheres, como eu disse no começo da nossa conversa, tinham o seu espaço social muito bem definido, e elas abriram mão disso para seguirem Jesus e servirem a Jesus e ao reino. Elas deixam o seu conforto, algumas delas pelo menos, deixam a sua família e servem a Jesus. Isso é absolutamente relevante numa conversa como a nossa, pensando-se no primeiro século. Isso é muito importante. É surpreendente para a época e para a cultura. Essas mulheres enfrentaram com certeza preconceito. Além do que já tinham, agora o preconceito de andarem com Jesus e de servirem a Jesus e os seus discípulos. Mas elas fazem isso com o coração transbordante e cheio de convicção e de alegria, tenho certeza. Por quê? Porque o reino entrou nelas e porque elas entraram no reino. Agora fazem parte do reino de Deus, estão andando com Jesus, entendem o que aconteceu, foram uma terra fértil, deixaram com que a semente do reino explodisse em fertilidade, em fecundidade dentro de si, e agora servem. Muitos rejeitam por N razões, mas muitos recebem. E esse grupo é especial porque nos mostra, Lucas, o que acontece ou o que deve acontecer com quem recebe o reino. Serve. Quem recebe o reino, serve. Essa é uma aplicação muito clara nessa conversa e a gente fecha o nosso papo de hoje, chamando a atenção de todos nós, inclusive de mim, o fato de que se a semente caiu em boa terra, que é o nosso coração, a reação deve ser esse tipo de reação.
Essa é uma boa reação. Essas mulheres estão apresentadas no texto como um exemplo de terra fértil, de gente que serve. Elas são apresentadas como um exemplo para nós. Se somos aqueles que receberam o reino no coração, a nossa frutificação vem como? Servindo a Jesus, abraçando os valores do reino, amando a Jesus e servindo a Jesus, que é o servir ao outro. Não se esqueça, essa ideia mística de servir a Jesus. Como é que eu sirvo a Jesus? Onde está Jesus? Jesus está aí do teu lado, no próximo, a quem você serve. Essa é a realidade apresentada pelo reino. Jesus se manifesta como corpo na igreja, que é chamada por Paulo de corpo de Cristo, que anda nesses dias servindo ao mundo, servindo à sociedade, servindo uns aos outros no temor de Cristo, Paulo nos ensina. Então, quem é uma terra fértil? Quem é um coração, quem tem um coração aberto ao reino? O desdobramento disso é o serviço. E a expressão de que o reino explodiu dentro da gente vem na disposição de servir. Alcançados pela graça, servimos com tudo que somos e com tudo que temos. Deixamos inclusive, se for necessário, de boa, o nosso conforto, para fazer isso, como aquelas mulheres fizeram. Para fechar mesmo, sem te enganar que tenha mais um fechamento, agora é para fechar mesmo. Lembre-se, Jesus chama a atenção então para esse grupo, para a divisão de dois grupos. O que recebe o reino e o que não recebe. Interessante que para aqueles que não recebem o reino, ele apresenta algumas causas. Esse aqui foi o diabo que roubou a semente, como um passarinho que pega, né? Roubou a palavra como um passarinho que pega a semente. Esse aqui o coração é duro, porque está preso na religião, está preso nos pensamentos dos dias de hoje. Ele vai explicando. É a leitura de Jesus sobre os corações, sabe como se ele fizesse um raio-x de cada coração. Esse aqui ele não aceitou por isso, esse aqui não recebeu por aquilo. Aqui a gente entra numa situação muito clara de que é um julgamento de Jesus sobre cada um de nós. E é uma palavra que deve chamar a nossa atenção. Como é que é o nosso coração? Qual tipo de coração temos? E aqui, desculpe, eu não quero banalizar, mas a conversa aqui entra muito no ema. Cada um com o seu problema. Porque aqui não é o meu julgamento sobre você, aqui é o julgamento de Deus sobre você e de Deus sobre mim. Aqui cabe a percepção de que nesse aspecto nós temos que resolver nossa vida. Como é que eu encaro o reino? Como é que eu recebo o reino? Porque o grande risco é nós estarmos envolvidos na religião, mas não abraçando o reino, e não sendo terra fértil para o reino, como Deus quer que seja. Portanto, esse é o perigo, e essa é a chamada de atenção que Jesus nos dá. E o segundo caso, é o caso de quem recebe. Que ao receber o reino, eu quero alertar você, deixe o reino explodir em você. Quando a gente faz a experiência do feijão no copo com algodão e água, não é incrível quando você vê a casquinha do feijão abrindo e vai aparecendo aquela coisinha branca assim no primeiro momento, aquela coisa vai ganhando vida. Eu quando fiz isso e era moleque, fiquei empolgadíssimo. Até que aquilo cresceu tanto que já não cabia dentro do copo direito, aqueles copos de plástico que vai ficando torto. É o que o reino quer e precisa fazer em nós, uma explosão. A sementinha que foi plantada em nós deve ser cultivada, deve ser alimentada, deve ser cuidada, para que ela exploda nessa dimensão de cuidado ao outro e da manifestação do reino em todas as esferas, em todas as áreas, em todas as formas e de todos os jeitos.
Se eu fosse um pastor mais pentecostal, eu ia dizer assim: hoje a tua vida vai mudar. Eu não sou pentecostal tanto assim, mas eu vou dizer: hoje a tua vida vai mudar, irmão. Se você entender isso, para você sair daqui como copo meio balangando assim, e o reino explodindo em você, e você levando a verdade do reino para o teu trabalho, para a tua família, para as tuas relações, servindo a Jesus onde você estiver, ou aqui dentro da comunidade. Que bom se você fizer isso, e mais ainda, melhor ainda, fora das quatro paredes da comunidade, vivendo o reino de Deus em toda a sua maravilha. E que Deus nos ajude e nos dê graça. Amém, irmão? Eu espero que o nosso coração seja terra boa para o reino explodir e manifestar-se generosamente. Vamos ficar de pé e vamos orar? Faça isso comigo, por favor, nessa manhã. Palavra para a gente se avaliar, não é para a gente pensar, palavra para a gente se observar e vermos o nosso coração. Então, por favor, feche os teus olhos e curve a tua cabeça comigo. E coloque o teu coração diante do Senhor. Coloque o teu coração diante de Jesus. E peça a Jesus que o teu coração se transforme, ou seja, mais ainda, terra fértil para o reino. É o que nós fazemos nessa manhã, Jesus. Tantas coisas que nós ouvimos aqui, para a gente entender profundamente essa realidade. Faz do nosso coração terra fértil, Jesus. Tira a dureza, tira os espinhos, tira os pássaros de perto, e faz do nosso coração terra fértil, Jesus. Que vai fazer o reino explodir de dentro de nós e se manifestar em ação voluntária, em amor ao próximo, em santificação, em mudança de vida, em mudança de caráter, em liberação de perdão, que vai explodir em servir a Ti, Jesus. E tudo o que isso significa, aconteça comigo, aconteça com o meu irmão e minha irmã que está aqui, e quem está acompanhando a gente de longe. Que esse movimento de explosão do reino se manifeste nos sermos mais parecidos contigo, lutarmos por um mundo mais justo, acolhermos os deficientes, os machucados, os feridos pela religião, acolhermos os necessitados, acolhermos os machucados, acolhermos os abandonados. Faz da nossa comunidade um grande copo de joias que brotam e explodem, manifestando os valores do reino, Senhor. Faz da nossa comunidade uma comunidade viva, de corações transformados, que receberam o reino e que vão explodir na manifestação desse mesmo reino. Obrigado, Jesus, por podermos estar aqui. Obrigado pelo privilégio de estar com os meus irmãos aqui. Obrigado porque a pandemia está retrocedendo. Obrigado, Jesus. Dá-nos graça neste domingo que vivemos juntos diante do Senhor. E dá-nos uma ótima, uma boa semana. Faz a gente pensar em tudo isso. E nos ajuda na nossa caminhada. É a nossa oração nessa manhã que fazemos em nome de Jesus. Amém.